Graça e paz. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma semana se iniciando. E o nosso versículo maravilhoso, mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E mais um dia nós estamos aqui. Nesta data tão especial, quero eu agradecer ao Senhor por todas as mamães que nos ouvem, pela minha vida, por esse privilégio da maternidade, que é um presente de Deus, pela vida da minha mãe, para todas as mamães do Brasil e do mundo. Eu gostaria de deixar aqui umas palavras. Ser mãe. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Provérbios 31 e 28. Mãe pode ser biológica ou do coração. E também nós temos as mães espirituais que oram pelos seus filhos. Não importa qual tipo de mãe nós somos. O que torna a mulher mãe é o amor incondicional que ela sente por seus filhos. Mais do que uma tarefa. A maternidade é uma gigantesca responsabilidade. Educar requer empenho, paciência e muita sabedoria. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, ou seja, um presente do Pai, que devemos cuidar com carinho e amor, sempre os ensinando as verdades do Evangelho. As suas atitudes refletem na vida dos filhos. Você pode até não perceber, mas os seus pequeninos são o seu reflexo. Todos os ensinamentos que eles receberão na infância e adolescência farão deles adultos saudáveis emocional e psicologicamente ou não. Se hoje os filhos lhe dão trabalho, são rebeldes, não desanime. Busque em Deus a melhor maneira de educá-lo. Leia bons livros sobre a educação infantil. E se houver necessidade, não deixe de procurar ajuda profissional. Hoje, graças a Deus, eu já posso dizer que já os criei, mas em muito fiz esta oração. Cristo, obrigada pelo presente da maternidade. Dá-me sabedoria e paciência para educar meus filhos em teus caminhos, para que eles se tornem adultos tementes a Ti. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude como mãe, porque nós sempre estamos buscando. É maravilhoso quando nós podemos saber assim, eu tenho uma mãe que ora. É um privilégio. Que Deus em Cristo abençoe a cada mãe. E nesta manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede de estarmos na presença dEle para nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Hoje, mais uma vez, Santa Ceia do Senhor, mais um mês se passou e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Como é maravilhoso nós podermos entrar pelas portas da igreja, do templo com louvor, e onde nós estivermos também, mas é tão gostoso nós estarmos aqui, e eu creio que em breve estaremos todos juntos aqui, louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus, de maneira que estendeu-se até nós, e nós estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia que Ele nos concede, por esta rica oportunidade de podermos
participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque a palavra diz que aquele que não participa do corpo e do sangue de Cristo não tem vida em si mesmo. E nós carecemos, nós somos necessitados de termos vida no Senhor. Porque na verdade Ele é a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, continue ligadinho conosco. Se você está enfermo, você pode ser curado nesta manhã. A palavra diz, porventura não é o cálice de bênção? Oxalá a hora que você poder participar do cálice, você também ser curado. Você poder também ser liberto de tantas coisas que pode estar atrapalhando a sua vida física, emocional, mas que o Senhor abençoe ricamente. E nesta hora, abra o seu coração, vamos juntos louvarmos e engrandecer ao Senhor, juntamente com o nosso grupo. Amém? Saudamos a todos a paz do Senhor, amém? Como a pastora disse, bom é estarmos louvando a Deus independente do momento e do lugar. Bom é louvar a Deus em qualquer circunstância e lugar. Então, por isso, vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, que morreu. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para santificação.
Esse louvor que iremos cantar agora diz muito sobre confiança em Deus. No momento em que a gente muitas vezes se encontra com medo de tantas coisas no mundo atualmente e precisamos realmente ter essa virtude de confiar em Deus, de descansar nos braços dele e saber que realmente estamos protegidos, porque ele já nos falou isso, que sempre estaria conosco até o fim dos tempos. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Declare que não há outro nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus
seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Próximo louvor, iremos declarar que o nome dele é lindo, é inigualável, que a morte ele venceu por nós e o véu já está rasgado, amém? Por isso não temos mais barreiras para adorar e glorificar o seu nome, não temos mais barreiras para estarmos na presença de Deus e muito menos desculpa para isso, né? Glórias a Deus, amém? Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viverás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima
de que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amados. Estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor Deus. O Senhor, que é o nosso ajudador, tem nos feito prosperar em tempos de crise, em tempos de desafio. O Senhor tem nos abençoado, prosperado a nossa vida, o nosso caminho. Nós nos alegramos em ter a liberdade de cantar louvores ao Senhor, de poder expressar ao Senhor Deus a nossa gratidão a Ele, porque de fato Ele tem feito grandes coisas em nosso favor. O Senhor tem nos abençoado, nos ajudado até aqui, e a promessa do Senhor é de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa, ela nos dá segurança, nos traz segurança em sabermos que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos trouxe à existência, está conosco todos os dias da nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus prospere a sua vida, que algo novo o Senhor faça na sua vida nesta manhã de domingo. Hoje nós teremos a nossa ceia do Senhor. Você que nos assiste, prepare os elementos, o pão, o cálice, e logo nós iremos participar da ceia do Senhor, ainda que longe fisicamente, mas próximos no espírito, na mesma fé, no mesmo Deus. O Salmo 32, o versículo 5 diz assim: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Amém. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós buscamos a tua face, sempre pedindo as tuas misericórdias, clamando pelo teu perdão e pelas tuas bênçãos sobre nós. Nós temos colocado em nosso coração o propósito de servi-lo, de obedecê-lo, de buscar a tua face, de meditarmos na tua palavra, de consagrarmos a nossa vida ao Senhor Deus para servi-lo e sermos abençoados pelo Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra maravilhosa e pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amados, o culto de ceia do Senhor, que no nosso caso nós fazemos mensalmente, ele nos faz refletir sobre a nossa vida espiritual, uma vez que nós não podemos viver como religiosos. Isso significa que nós precisamos viver como filhos de Deus, que somos, como cidadãos dos céus, ou seja, nós enfrentamos
os problemas que são comuns a todas as pessoas, porque nós ainda estamos neste mundo e nesta vida. Então, nós enfrentamos problemas como todas as pessoas, mas esses problemas, eles não têm a força, o poder de atrapalhar a nossa caminhada de fé. Os problemas que nós enfrentamos é o meio pelo qual Deus permite e usa para o nosso crescimento espiritual. O que nos faz crescer são os embates da vida, no dia a dia, os problemas, os desafios. Mas Deus, Ele sempre, sempre, sempre cuidará dos seus servos. Deus sempre terá uma porta de escape para o seu povo, para os seus servos. Nunca, jamais, Deus permitirá que todas as portas se fechem. Por isso, fique tranquilo, confie no Senhor Deus. Deus tem uma porta de escape também para a sua vida, para você que me ouve nesta manhã de domingo. Nós temos enfrentado aí um desafio desde o mês de março deste ano, mas passamos o mês de março, passamos abril, já estamos no mês de maio, e o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado paz, tem nos dado alegria, nada tem nos faltado, ou a nossa família, ou aos seus servos, no meio de desafio, mas o Senhor tem de fato nos abençoado, porque o Senhor tem um compromisso conosco. E a nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, que você possa pôr a sua confiança em Deus, que você possa utilizar a sua fé na busca incessante pelo Senhor Deus e pela sua misericórdia. Confie no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, de fato serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, diz o Senhor. Nós lemos um texto do capítulo 32 do livro de Salmo, bastante interessante. O versículo que li, o versículo 5, fala sobre confissão de pecado, sobre abrir o coração, sobre confessar tudo a Deus e receber dele o perdão. Quando nós fazemos um panorama sobre a Bíblia, nós encontramos no texto sagrado dizendo que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ou seja, não volta a pecar naquela área ou pecar contra o Senhor, essa pessoa alcança a misericórdia dele. Confessar e abandonar o erro, o pecado e tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor. E como pastor, eu me preocupo não só com a minha vida, eu me preocupo com a sua vida. Eu tenho orado pela sua vida para que Deus te abençoe, para que Deus cumpra todo o propósito dele na sua vida. O propósito é aquilo que fez com que Deus lhe trouxesse a existência para uma finalidade, para um objetivo. Então, eu como pastor, eu me preocupo com a sua vida, porque eu tenho visto muitas pessoas viverem até muitos anos
de vida, mas não tomarem posse, não conseguirem viver o propósito do Senhor Deus. E é isso que tem feito muitas pessoas tristes, abatidas, decepcionadas com a vida, quando na verdade todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Nós temos, todos nós, 24 horas por dia. Nós sabemos que o tempo e a sorte pertencem a todas as pessoas. Nós sabemos que todas as pessoas enfrentam problemas, mas também sabemos que nem todas as pessoas enfrentam os desafios da vida da mesma forma. E é justamente essa tomada de decisão que faz a diferença. Eu já ouvi aqui no santuário hoje alguém dizer assim: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de coragem para nós avançarmos e vencermos todos os desafios. Então o salmista, ele no momento difícil da vida, ele fala dessa forma: eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Eu resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Nós vamos voltar nesse versículo daqui a pouco. Eu tenho o hábito de discorrer versículo por versículo, mas nós vamos entender melhor o que ele está falando. O versículo 1, ele abre o texto de uma forma muito maravilhosa. Mas quando nós analisamos uma fala, nós não podemos pegar só uma fala. Nós temos que buscar entender o seu contexto. Veja, ele diz assim: feliz aquele cujas maldades. Se nós parássemos por aqui, ficaria difícil de compreender que alguém que tenha sido mal, alguém que tenha praticado maldades, possa ser feliz. Se fosse pelo julgamento humano, nós não conseguiríamos compreender que uma pessoa que tivesse praticado maldades, um dia na vida, pudesse ser feliz. Que nós daríamos uma sentença contra essa pessoa, olho por olho, dente por dente. Foi mal, tem que sofrer o mal. Mas quando nós falamos sobre Deus, aí a coisa muda. E muito. Porque o versículo diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Só é feliz a pessoa cujas suas maldades são perdoadas e os seus pecados apagados pelo Senhor. Não há outra forma. Eu não tenho condições de me auto-perdoar. Você também não. E o que é interessante, todos nós somos pecadores. Nenhum ser humano pode se colocar acima do outro, pensando que seja melhor. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos, a humanidade, de ponta a ponta, pecaram. E estavam destituídos da glória do Senhor Deus. Mas a maldade humana e o pecado humano, eles têm fim aos pés da cruz de Cristo,
porque a maldade Deus perdoa e o pecado Ele apaga. Desde que tenhamos a intenção de sermos perdoados e não pecarmos mais. Desde que tenhamos a intenção de não permanecermos em um círculo vicioso. O que é um círculo vicioso? Um círculo vicioso é quando alguém, ele percebe, ele é tocado por Deus que as suas atitudes não têm sido honestas perante Deus o Senhor. Ele reconhece que peca, pede perdão para o Senhor, até participa da ceia, mas logo ele volta a incidir no mesmo erro. E é justamente isso que Deus abomina. É necessário confessar e abandonar o erro. Quando nós abandonamos algo negativo, quando nós abandonamos aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E uma coisa, amados, pecado sempre será pecado. A sociedade, ela sofre uma evolução. As coisas vão evoluindo, os pensamentos vão sendo alterados, mas a palavra não muda. A palavra diz que pecado é pecado, e pecado afasta a pessoa de Deus, e além de afastar a pessoa de Deus, o lança no inferno. É por isso que nós louvamos a Deus, porque temos a oportunidade de servi-lo, de aprendermos da sua palavra. A Bíblia diz que o pecado, ele cria um abismo entre nós e Deus, e nos impede de nos aproximarmos do Senhor, de falarmos com o Senhor, de abrirmos nosso coração para Ele. Então o salmista, ele fala essa palavra que Deus nos traz nesta manhã, ela vem muito de encontro à nossa necessidade, porque ele não esconde a sua maldade, não esconde os seus pecados, mas ele leva essa situação até Deus, que pode mudá-la. Muitas pessoas, eles têm credos, eles têm religiões, muitos seguem as religiões dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais e assim por diante. Mas a religião, ela não consegue trazer paz, a verdadeira paz ao coração humano. A religião não consegue, a religião em si, ela não consegue fazer com que a pessoa nasça de novo espiritualmente e que tenha paz com Deus. E nós precisamos ter paz com Deus, porque se nós tivermos paz com o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, amados, nós vamos prosperar em qualquer tempo. Isaque estava lá na terra dos filisteus, em um tempo sem chuva, uma estiagem muito grande, uma seca muito grande. Nada nascia naquele local que se plantasse, porque falta a chuva, a terra não consegue produzir. Mas a Bíblia diz que Isaque plantou na terra dos filisteus e Deus o abençoou. E colheu 100 por 1. Olha que coisa maravilhosa.
talvez você não se lembre agora. Isaac tinha sobre a sua vida uma promessa. Lembra-se? Isaac, filho de Abraão, Isaac, filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Eu tenho promessa sobre a minha vida. Você tem promessa. Você que me assiste agora, você tem promessa de Deus na sua vida. Por isso, louve a Deus, agradeça a Deus, engrandeça o nome dEle. É Ele, Deus, que fará com certeza as promessas dEle cumprirem sobre a sua vida. Louvado seja Ele, o Senhor, porque a Ele pertence o poder, o reino e a glória. Para sempre nós louvamos o nome dEle. Ou seja, nós temos promessas do Senhor sobre a nossa vida. A única pessoa que pode impedir Deus de cumprir essas promessas nas nossas vidas somos nós. Que razão nós teríamos para sequer pensar em impedir Deus de agir na nossa vida? Nunca, jamais. Se sonhar isso não é sonho, é pesadelo, apaga. Porque nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor. A Bíblia diz que o temor a Ele, o temor a Deus é o princípio, o início de toda sabedoria. Davi não estava bem, ele havia pecado contra Urias, ele havia pecado contra Batseba, ele havia pecado contra o povo liderado por ele, pecado contra Deus. Imagine só, um cara que foi tirado lá de trás das ovelhas, um cara que no dia da unção de um novo rei para Israel, nem o seu pai lembrou dele, seu pai biológico. O profeta foi ali na casa de Jessé para ungir um sucessor ao rei Saul. A família prepara, veste os rapazes que ali estão e apresentam todos, menos um, o menor deles. Mas aquele que estava lá atrás das ovelhas, junto com as ovelhas, foi o homem que Deus decidiu levantar e honrar. Amados, eu fico fascinado com a forma de Deus agir, com as pessoas que Deus usa. Deus sempre está na contramão do mundo, usando pessoas simples para confundir pessoas sábias. Aqueles que não são contra aqueles que são. Ainda que você possa estar como Davi ali na casa de Jessé, em que todas as coisas acontecem para os seus irmãos. Eles são os destaque. Eles estão crescendo, se realizando em todas as áreas, e parece que você está esquecido. Parece que você tem trabalhado afinco, ou até mais do que outras pessoas, mas parece que nada de bom lhe vem ao encontro. Eu quero que você saiba, amados, Deus, Ele consegue analisar o profundo do nosso coração, do seu coração. Deus sabe o que você precisa. Eu quero que você saiba que Deus nunca chegou atrasado. E não vai chegar atrasado na sua vida.
Pode ser que os dias passaram, mas coisas gloriosas você vai viver no Senhor. Se eu fosse você, diria amém. Davi disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Davi, ele sabia que ele havia pecado contra o Senhor. Urias estava morto, Batseba estava gestante, não sendo a esposa dele. Ele sabia, ele tinha consciência, porque, amados, alguém pode decidir de forma errada, mas o seu subconsciente prova para ele que ele está errado. E o que ele tem que fazer para corrigir isso? E ele disse: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava o dia inteiro. De dia e de noite o Senhor me castigava. Qual o motivo dessa atitude de Deus? Deus havia tirado ele lá de trás das ovelhas. Um cara que estava no anonimato, porque nós não conhecíamos quem era Davi. A partir de um certo momento, o Senhor traz ele para a cena, começa a dar-lhe oportunidades. Quando os filisteus levantam Golias, e durante vários dias ele bate no peito e afronta não só os soldados de Israel, do rei Saul, mas também a Deus. E as pessoas, umas se empilhavam atrás das outras sem querer ficar na linha de frente. Aparece aquele rapaz ali e vê em Golias, ele tem uma visão diferente de Golias. Os demais homens de guerras preparados, a linha de frente, a elite dos soldados do rei Saul, eles viam em Golias um risco de morte. Eles viam uma situação ruim em Golias. Davi não. Davi viu em Golias uma grande oportunidade. E foi isso que ele fez. Ele não perdeu tempo. Antes mesmo de se habilitar, ele diz assim: qual será a recompensa para quem pôr esse cara pelo chão? Ele já sabia que ele ia vencer, porque ele não iria para uma batalha em seu nome. Ele estava ali para defender os interesses do Rei dos Céus, do Deus Todo-Poderoso. E Deus o honrou naquele local. E a partir dali as pessoas começam a saber quem é Davi, o maior guerreiro de Israel, a ponto das pessoas, mulheres, fazer coro para aplaudi-lo. Veja que Deus deu aquela oportunidade, permitiu aquele desafio para exaltá-lo. É isso que Deus vai fazer na nossa vida, amados. Deus quer nos exaltar. Quando Deus falou para Abrão, já de idade elevada, disse assim: eu vou torná-lo um homem famoso. Eu fiquei analisando a Bíblia. Deus não falou só eu vou abençoá-lo. Deus falou que iria abençoá-lo.
que das suas entranhas sairiam nações, povos. É que nós passamos num texto sagrado rapidamente, mas nós não paramos muito para analisar, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa. Um casal de velhos, Deus fazer eles ser pais de nações, de multidões, só Deus faz isso. E é por isso que eu fico maravilhado de ver Deus agir. Se fosse uma pessoa qualquer, ia escolher um casal de jovens, belos, sadios, que atendessem aos pressupostos da visão humana. Deus não. Deus escolhe um casal de velhos, abençoa ele e ele se torna pai de nações, de multidão de nações, inclusive nossa, porque estamos aqui pela aliança de Abraão, que Abraão fez com Deus. Então, o próprio Davi, ele fala que feliz é aquele que confessa os seus pecados, que as suas maldades são perdoadas e os pecados são apagados. E feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade, ou seja, é sincero perante Deus. Pequei contra o Senhor. Isso aqui é reconhecimento de uma condição: sou pecador, tenho errado, mas hoje eu vou me libertar das amarras do diabo e do pecado. Vou colocar a minha vida no altar do Senhor e vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida. E aí ele diz: então eu confessei o meu pecado. Tomada de decisão, atitude. Confessei o meu pecado, eu reconheci que precisava confessar o meu pecado, me levantei e confessei o meu pecado. E mais, ele diz: não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo. O círculo vicioso, ele gira ao redor de um pecado de estimação. Por que muitas pessoas não conseguem abandonar o pecado? Porque elas estimam esse pecado. Porque essa atitude pecaminosa traz, entre aspas, prazer, traz desejo, traz gosto, traz exultação, traz alegria momentânea. Olha que coisa interessante. Pecado de estimação. E a estima, ela só se firma naquele local porque ela traz momentaneamente uma alegria falsa, curta, que é breve, mas traz. Aí o que se tem que pensar, melhor para nós, um momento de alegria, um momento apimentado, sendo que essa pimenta vai nos conduzir para o fogo do inferno, ou renunciarmos isso, deixarmos cada coisa ao seu tempo. Você sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Há tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para viver e tempo para morrer. E se nós alterarmos esta ordem, problema e mais problemas. Vamos jogar fora tudo aquilo que Deus tem de propósito para nós.
Alguém já disse assim, ó, fez uma pergunta: qual é o local mais rico da cidade, de uma sociedade? E deram várias respostas. Mas ao final alguém disse assim: o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico da cidade. Aí alguém pensa: por causa dos dentes de ouro, das joias que muitas pessoas levam. Nada disso. Por causa dos dons e talentos que foram dados por Deus às pessoas, e elas nunca descobriram esses dons e talentos, porque não pararam para ouvir e obedecer a Deus, e morreram e levaram para o túmulo seus dons e talentos. E é justamente isso que Deus não quer que nós venhamos fazer. Deus quer que nós abramos o nosso coração nesta manhã, daqui a pouco ceia do Senhor, mas quer que nós lancemos para fora tudo que não agrada a Deus. Não é difícil desagradar a Deus, não é difícil. Esses dias de pandemia, o uso da internet se aflorou. É público, as pessoas colocam o que quiserem. Entretanto, muitas coisas a igreja tem colocado na internet, a igreja, não a igreja em si, mas os seus membros, que desagradam ao Senhor. Nós temos frases contrárias à Bíblia, muitas frases contrárias à Bíblia, as pessoas escrevendo nas redes sociais. Nós temos muitas fotos sensuais, muitas. Principalmente dos jovens, muitas fotos sensuais, que seria uma coisa muito fácil para a família, para os pais. Os pais, Deus confiou aos pais os filhos, e eles vão dar conta disso a Deus. Então seria fácil para um pai, uma mãe falar: meu filho, esse linguajar não é um linguajar de uma pessoa que teme a Deus. Essas vestimentas não são vestimentas de uma pessoa que serve a Deus, muito menos de uma pessoa que vai na igreja. Essas atitudes desagradam a Deus. Aí muitos pensam assim: mas meu filho é belo igual a Absalão. Ou a minha filha é uma princesa. Ela é tão bonita que eu não posso coibi-la de mostrar a sua beleza. Caneca d'água gelada no rosto agora. A beleza do ser humano não está no seu corpo, não está no seu físico. A beleza do ser humano está no temor a Deus e no seu caráter. Temor a Deus e caráter. É lógico que não fica bem meninos, rapazes, agindo como se fosse criança, bebê. Meninas agindo como se fosse o tempo de estar de fralda. Uma bebê de fralda, ela não atrai olhares lascivos. Ela não vai atrair a atenção de homens. Uma foto que alguém põe na internet, mostrando a barriga, mostrando parte do seio, das suas pernas, essa foto ela vai atrair um número incontáveis de pessoas pelo mundo inteiro. Não tem fim, na internet não tem fim, é rede mundial
de computadores. E nós estamos aqui nesta manhã porque nós somos igreja do Senhor. Igreja do Senhor não foi ou só é, mas também será. Mas nós precisamos nos cuidar sempre. Por isso, Davi diz, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Olha que coisa linda. Crônicas 7:14 diz assim, porque eu, lendo o Salmo 32, o versículo 6, está escrito, por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Crônicas 7, segundo livro de Crônicas 7:14, está escrito assim, então, Deus falando, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Veja como é importante a sua oração. A sua oração, ela pode mover a mão de Deus, não só em seu favor, mas em favor da nossa nação. Deus está falando, ore, porque vou fazer o país voltar a progredir, diz o Senhor. Isso é a palavra do Senhor, amados, não fui eu que escrevi. Estou só falando o que Deus está falando para nós nesta manhã. Orarmos, clamarmos ao Senhor, porque Ele vai fazer com que a nossa nação progrida. Ele diz, assim quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles, até você. As grandes ondas de sofrimento não chegarão até você, a promessa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não mente. Deus cumpre tudo que fala, tudo que promete. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Deus nos tem protegido. Deus nos tem abençoado. E aquele que Deus abençoa, já está abençoado. Louvado seja Deus. Senhor Deus, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Glórias a Deus por isso. Não seja uma pessoa sem juízo, uma palavra que parece dura, severa, mas é Deus falando em nosso favor. Não seja uma pessoa sem juízo como cavalo ou mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Lembre-se que a melhor coisa é obedecer, amados. Melhor obedecer do que sacrificar. O texto diz, os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Deus nos cerca com o seu amor. Coloca sobre nós a sua mão de amor e nos faz prosperar. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos os que são obedientes a Deus, a Ele. Amém, amados?
dentro de uma situação adversa, negativa, que era o pecado. Ele se colocou diante de Deus, pediu perdão, foi renovado. E agora pode nos aconselhar a prosseguirmos, a nos alegrar e sermos contentes, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e que nós devemos cantar de alegria e sermos obedientes a Ele. Amados, que todos nós possamos refletir sobre a nossa vida, que todos nós possamos ter uma consciência de que precisamos ser fiéis ao Senhor, de que precisamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, dizer não ao pecado. Mas é gostoso, mas mata. O pecado é gostoso, ele atrai porque é gostoso, ele traz sensações de alegria, mas são passageiras. A Bíblia diz assim, há caminhos que ao ser humano parecem retos, direitos, mas eles são caminhos de morte. O salário, o resultado do pecado é a morte. Distancie-se da morte, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos para a ceia do Senhor. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, eu vou ler alguns versículos, diz assim, Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Jesus dizendo: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, e Ele virá. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor ou beber o seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para seu próprio castigo ou condenação. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Autoexplicativo. Precisamos estar em paz com o Senhor para participar da ceia. Nós temos aqui a ceia do Senhor. Você está na sua residência, em razão desse momento de pandemia, você fará a sua ceia aí na sua casa. Nós vamos orar pelo pão, pelo vinho, que é o cálice, vamos abençoar aqui, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças, diz a palavra. Peço que ore comigo, nós vamos abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e nós estaremos apresentando o pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nós
queremos te adorar na beleza da tua santidade, queremos exaltar o teu nome, queremos te agradecer por mais uma vez nós estarmos com a vida no teu altar, buscando a tua face, servindo ao Senhor com alegria, colocando toda a nossa esperança no Senhor. Que nesta hora o Senhor esteja nos abençoando, abençoando as dezenas de lares, meu Deus, e as pessoas que estão nesses lares e que nesta hora, junto conosco, oram, Senhor Deus, agradecendo pelo privilégio que temos de servi-lo e de participarmos do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo seja bênção para as nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Você, na sua residência, com a sua família, participe juntamente conosco. Pegue o seu pão aí no seu lar, na sua residência, com a sua família, e juntos vamos participar desta hora. Obrigado, Senhor. Nós só temos que agradecer ao Senhor, amados, porque Deus tem sido fiel em todos os seus propósitos. Tudo Ele tem feito de acordo com a sua vontade. E é por isso que temos o privilégio de, após a ministração, participarmos da ceia do Senhor e estarmos juntos e adorarmos ao Senhor e podemos tocarmos no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo através da ceia, que é simbólica, o pão simbolizando o corpo do Senhor que foi rasgado ali na cruz do Calvário em nosso favor, em favor do resgate de muitos. Então nós agradecemos a Deus, porque Deus é bom. Nós ouvimos a pastora falando sobre a bondade do Senhor, sobre as suas misericórdias serem eternas. Esse é o Deus que nós servimos, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que faz por nós infinitamente mais do que Deus tem feito. O que Deus vai fazer na sua vida é infinitamente maior do que você sequer possa pensar sobre isso. O texto diz que depois de cear, Jesus ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Amém. Amados, nós vamos orar nesta hora. Me acompanhe no seu lar. Senhor Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Te apresentamos este cálice que simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido ali na cruz do Calvário em nosso favor. Obrigado por tudo, Senhor. Receba o agradecimento dos teus servos, espalhados por toda a cidade, por todo o mundo. Senhor Deus, que seja de fato um cálice de bênção para todos nós, que sejamos tocados, curados e abençoados nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Pegue o seu
cálice e vamos participar do cálice de bênção. Cálice de bênção, amados. O fato de estarmos participando do cálice que simboliza o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus, isto atrai as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Participemos do cálice do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, obrigado. Louvado seja sempre o Senhor, amados, o nosso Deus, que de dia em dia, ou dia após dia, nos acumula de benefícios, de bênçãos e de favores. É Deus que faz as coisas acontecerem. E é interessante sabermos que tudo que acontece para o nosso bem, porque Deus nos ama, é Ele quem dita as normas, que está no controle de todas as coisas. Deus de fato quer abençoar a sua vida, Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer mudar a sua história. Não é porque há anos tem sido desta forma, negativa, desfavorável, que precisa continuar. A solução para tal fato está no Senhor. Ele que é supridor de todas as nossas necessidades. Ele que supre a nossa sede, a nossa fome. É Deus que cuida de nós, de todos nós, e nos veste. É Deus que nos cura das doenças e enfermidades. É Deus que faz tudo em favor de todos. Por isso nós louvamos a Ele, glorificamos ao Senhor, agradecemos a Ele. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, os seus projetos de vida sejam os projetos que Deus tem para a sua vida. Sirva ao Senhor com alegria, busque a Deus, adore a Deus, cultue a Deus. Deus fará coisas maravilhosas na sua vida, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Deus fará tudo aquilo que prometeu. Você sabe o que Deus tem prometido na sua vida? Creia somente. Creia somente. Busque ao Senhor. Sirva ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, os astros da Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez tocarmos no corpo e no sangue do Senhor, em comunhão com o Senhor. Obrigado pela Tua paz, pela Tua alegria. Obrigado pelo Teu favor, que todos nós tenhamos um domingo abençoado, que o Senhor abençoe todas as mães, e todas elas recebam o nosso abraço caloroso da parte do Senhor Deus, que a boa mão do Senhor Deus esteja sobre todas as mães, sobre seus lares, sobre seus filhos, sobre a sua família. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, que ainda neste dia
o Senhor faça coisas extraordinárias em favor do teu povo. E ainda neste dia o Senhor venha curá-los, sará-los, abençoá-los, fazer coisas maravilhosas em favor do seu povo, porque o Senhor faz. E nós cremos que o Senhor faz, e aquilo que o Senhor faz, ninguém desfaz. Pai, receba a nossa oração, receba os nossos agradecimentos nesta manhã, Senhor Deus. Nos dê um dia de paz e de alegria, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor Deus, amém. E o grande amor de Deus o Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam em nossos corações, e que todos juntos com alegria possamos dizer amém. Deus seja louvado.